E atenção, Alexandre de Moraes proíbe que Bolsonaro receba a visita dos filhos neste domingo, Dia dos Pais. Vamos notar um pouco desse disparate. É isso. Que fascinante! O Luiz Inácio recebia a visita de todes, não é verdade? De todes, como eles dizem na linguagem neutres deles. Moraes proíbe que Flávio, Carlos e Jair Renan visitem Bolsonaro no Dia dos Pais. Diz aqui Manuela Alcântara no portal Metrópolis e está estampado em toda a mídia. A defesa havia pedido autorização excepcional para Flávio, Carlos e Jair Renan visitarem o pai na tarde do domingo. O ministro Alei de Moraes, sucerano maior do país, não é isso? Sua Majestade Imperial negou neste sábado, 8 de agosto, um pedido para que o ex-presidente Bolsonaro recebesse visita dos filhos nesse Dia dos Pais. A decisão rejeita uma solicitação apresentada pela defesa de Bolsonaro. No despacho, Moraes, Sua Alteza Imperial, Sua Majestade Imperial, pondera que ainda está válida a ordem que suspendeu por 30 dias visita ao ex-presidente e que permitiu apenas atendimentos médicos fisioterapêuticos e encontros com advogados. Diz aqui o Supremo Despacho de Sua Majestade Imperial, em virtude da decisão proferida em 17 de julho, julgo prejudicado o pedido. Prejudicado está o país, Moraes, uma vez que, salvo as visitas permanentes médicas, fisioterapêuticas e dos advogados, as demais visitas estão suspensas pelo prazo de 30 dias. Claro, depois ele pretende renovar por mais 30, por mais 30, por mais 30 a suspensão, né? Eita! Eu adoro esse país é um país de arrombado, não é isso? Nós pagamos impostos para isso. A restrição foi imposta depois que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares determinadas pela mesma autoridade, Majestade Imperial, não é isso? Fascinante. Eu acho fascinante esse país. Ainda ontem eu mostrei na live que mesmo o Nicolás Maduro, preso nos Estados Unidos, não teve as suas redes sociais caçadas. Os advogados tem com Maduro no interior do presídio, lá onde está em Nova York, saem de lá e alimentam as redes sociais do Maduro. É o Maduro falando. Outro dia mesmo ele disse: estou defendendo todo tipo de diálogo. Significa que o Maduro está aberto às delações e vai fazê-la, não é isso? O Bolsonaro já não pode fazer isso, não pode não. Não pode, tudo banido. Mas é tudo pela democracia. Você tem que entender, cidadão, que é tudo pela democracia. Deixem que pensem por vocês, deixem que ajam por vocês, deixem que administrem os seus impostos para proteger a democracia de vocês mesmos. Né? Vocês são muito perigosos para a democracia. Eita, 129 milhões para lá, cento e tantos para lá. Renan Calheiros disse que Hugo Mota vendeu uma PEC de não sei quantos milhões, caiu na conta não sei o quê. O outro disse que Alcolumbre vendeu isso e aquilo, o Ciro Nogueira vendeu isso e aquilo, mas desses aí a democracia não precisa se proteger não, tá? Sorte que os mineiros vão eleger o Cleitinho. O Cleitinho disse que tem uma pau posta diferente, né? Uma pau posta para os professores e para todos, né? O Cleitinho, vocês vão se dar mal, hein? Cleitinho vai quebrar Minas Gerais. Bom, Flávio Bolsonaro reagiu após Moraes negar visita a Bolsonaro no Dia dos Pais. Candidato a presidente afirmou que isso tem dia e hora para acabar. Flávio se retou, né? Virou no 120. O senador e candidato para presidente Flávio Bolsonaro se pronunciou na tarde desse sábado sobre a decisão do ministro Alei de Moraes, Sua Majestade Imperial, de negar ao presidente Bolsonaro a visita dos próprios filhos no próprio Dia dos Pais. Em uma postagem na rede social, Flávio disse que a decisão tira o direito de um pai abraçar seus filhos. Disse ele: Moraes proibiu a mim e meus irmãos de visitarmos nosso pai justamente no Dia dos Pais. Tiraram a liberdade dele, agora querem tirar até o direito de um pai abraçar seus filhos. Isso tem hora, dia e hora para acabar, escreveu o filho impedido de visitar o pai. Meus amigos, isto é o escárnio democrático, não é isso?
Ah, bom, dando aqui, fazendo uma visita, um passeio aqui pelos principais sites, começar pelo Diário do Poder, do Cláudio Humberto. Estados governados pela esquerda têm as piores avaliações no ensino básico. E Flávio afirmou: tem gente sorteando qual conta vai honrar esse mês. É a crise. Os brasileiros estão... Prometeram picanha, mas os brasileiros receberam mesmo foi um país onde eles estão endividados como nunca. Como nunca. Que coisa. Que coisa. Hoje foi noticiado o falecimento do pai do Lionel Messi. Deus o tenha. Messi é um bom sujeito. E Lula teve 113 reuniões com Marcola, o seu principal assessor, que se afastou pelo escândalo dos pagamentos recebidos da lobista Robertona. Jacques Wagner pode ter ocultado reuniões com Vorcaro. E o governo Lula se blinda escondendo visitas a Vorcaro. Você sabia que visitas de medalhões feitas a Vorcaro no cárcere estão sob sigilo? Quem teria ido visitar Vorcaro? E por que o sigilo? Será que são aqueles que têm medo da delação do Vorcaro e que foram para lá dizer: segura aí, bicho, segura aí, bicho, segura, tá todo mundo no mesmo barco, a gente vai resolver, bicho, não delata nada não, bicho, como diria o rei Roberto Carlos. Nós estamos vivendo o momento de mais grave crise na história da nossa diplomacia, ou seja, na história das nossas relações com os países estrangeiros. Nunca antes na história desse país, como gostava de dizer o Cachaucha, o Brasil se meteu num conflito diplomático tão longo e que tende a aprofundar, como por exemplo com os Estados Unidos e mesmo com a Argentina. Eles precisam fazer isso, porque eles estão confiando nas costas da China e do Putin. Aliás, ontem na live também nós repercutimos bem, vocês viram? O ex-chefe da KGB, e como se diz por aí, quem foi da KGB nunca deixa de ser da KGB, recebido com pompa, circunstância e orgulho por Lula e sua trupe no Palácio do Itamaraty e também no Palácio do Planalto. Um homem que é, inclusive, sancionado pelos Estados Unidos. Perigosíssimo. Ex-chefe da KGB. Você sabe o que é KGB? Serviço secretíssimo. E outras coisíssimas mais da Rússia. O Brasil está metido com isso. É por isso que Lula está chamando o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, de latino-americano frustrado. Eu odeio o Brasil. Bom, alguns diziam que o impedimento de Cleitinho candidatar-se ao governo de Minas era uma estratégia para enfraquecer Flávio em Minas Gerais. Outros estão dizendo que o contrário, que Cleitinho ser candidato ao governo de Minas é que enfraquece Flávio, porque ele não daria palanque para Flávio, ou daria a contragosto e não faria nenhum gesto para ajudar. Eu não sei. Alguma coisa está ocorrendo de muito estranho em Minas Gerais e eu não confio no Cleitinho. Vamos ver. Uma coisa a mais a dizer, por arremate desse vídeo, tem causado espanto quando se tem publicado agora o aumento estrondoso de patrimônio de vários candidatos. Nicolas, rapaz, patrimônio de Nicolas subiu bastante. Patrimônio da Zoe Martins. E de tantos outros. Mas sempre no Brasil se há de arranjar uma justificativa. Às vezes o povo mesmo arranja justificativa para esses patrimônios imensos. Ontem mesmo, na live, alguém dizia no chat: não, mas no caso de Nicolas é porque ele lida com isso, aquilo outro. Certamente no caso da Zoe Martins, né? Bom, vamos aqui deixar o like, inscreva-se, confira a sua inscrição e também confira se o sininho da notificação está ativo.
Se aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Eu conto consigo também para que você compartilhe e comente. E vá até a aba Seja Membro. O canal precisa de você. Torne-se membro do canal.